Olá pessoal, bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática que tem como tema números racionais, e o objetivo da nossa aula de hoje é localizar números racionais na reta numérica. Então, quem seriam esses números racionais? O que são números racionais? Vamos relembrar das nossas aulas anteriores, né? Os números racionais são aqueles números que nós podemos representá-los na forma fracionária, na forma de fração. Tá, Ellen? Que exemplos a gente pode ter aí de números racionais? A gente tem os números decimais, tá? Aqui tem um exemplo, por exemplo, 2,5. Quem são números decimais? São aqueles números que tem a vírgula, né? Que é popularmente conhecido. E a própria fração, né? Aqui a gente tem a fração 3/5. Vamos relembrar aí também as partes, né, da fração. A fração, ela tem duas partes aí, né? Tem dois números. Nós temos aqui o número 3 e o número 5. O número que vai ficar na parte de cima da fração é o meu numerador, ou seja, esse número ele está representando o total de partes que foi pegado do todo. Quem vai representar meu todo? É o denominador, que aqui está representado pelo 5, mas poderia ser qualquer outro número, como vocês já sabem, né? A gente tem diversos tipos de frações. Então, aqui, ó, o 5, ele é o meu denominador. Significa que o meu todo, a quantidade que eu tinha, ela foi dividido em 5 partes. E o meu numerador, como já foi dito, né, é o total de partes que eu peguei, né, do meu todo. Aqui eu peguei 3 partes de 5. Vamos supor, eu tinha um bolo. O bolo é o meu todo, é a minha quantidade geral, né? 5 representa que esse bolo foi dividido em 5 partes, em 5 pedaços. E 3 significa que foi comido ali, né? 3 pedaços desse bolo. Então, essa é a fração, né? As partes da fração. Aqui a gente tem, então, representado 3/5. E aqui a gente tem o 2,5, que é o número decimal. Certo? Tá, Ellen. O objetivo da nossa aula de hoje é localizar números racionais na reta numérica. Como é que eu vou fazer para localizar uma fração, um número decimal na reta numérica? Vamos para cá, que eu desenhei aqui para vocês uma reta numérica, tá? Nós temos essa reta aqui, ela é menor, né? Só tem aqui até o 3, de um lado e de outro. Essa reta, ela está representando os números inteiros, né? Aqui, ó, números positivos. Do meu lado direito são meus números positivos, do meu lado esquerdo são os números negativos. Aí a gente tem aqui no centro o número 0, aqui número 1, número 2 e número 3. E aqui a gente tem -1, -2 e -3, certo? E entre um número e outro, a gente tem esses risquinhos menores aqui, que eu dividi essa parte aqui entre o 0 e o 1 em 10 partes, né? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e aqui 10, chegando aqui no 1. Então, entre um número e outro, gente, entre o 0 e o 1, por exemplo, existe uma infinidade de outros números. Que são quem? Que são esses números racionais. São os números com vírgula, né? Números decimais, a fração. Tudo isso está entre esses números aqui, ó. Entre 0 e -1, entre -1 e -2. Vai existir esses números. Por exemplo, aqui, ó, 2,5. Esse 2,5, ele é fácil da gente localizar ele aqui na reta, né? Como é que eu localizaria? Vamos lá. 2, então você vê aqui, você vem aqui, ó, 2. Por que que eu venho para esse lado e não para esse? Porque o 2 aqui está positivo, tá? Se tivesse um tracinho negativo aqui na frente, seria -2,5. Aí vocês iriam vir para cá, ó, -2, tá? Mas aqui é positivo, ó, 2,5. Então, você vem aqui no 2. Se aqui no 2 e tem uma vírgula e tem outro número à frente, significa que esse número vai estar aqui, ó, à frente do 2. Esse 5, tá? É onde é que eu vou localizar esse 5, esse 2,5. Vou contar, ó. Como aqui está dividido em 10 partes, eu vou só contar 2, né? Vírgula, aí eu vou contar até 5.
1, 2, 3, 4, 5. Então, bem aqui, ó, ficaria localizado o meu 2,5, tá? Aí você iria colocar um pontinho, iria colocar uma letra, né? Ou até mesmo o número 2,5. Se fosse do lado negativo, Ellen, do lado negativo você ia olhar aqui, ó, menos 2. Aí, se fosse menos 2,5, você não iria pra cá, tá? Lembra lá dos números negativos, como é? Vai aumentando, né? Pra esse lado aqui, ó, tá indo no sentido contrário, tá? O valor, por exemplo, aqui é menos 3. O menos 2, ele é maior que o menos 3. Porque a gente aprendeu que conforme a gente vai indo na reta para o lado direito, os valores dos números, eles vão aumentando, tá? Só que aqui não é, por exemplo, menos 2,5. Não é. Aqui, ó, eu tenho menos 0,1, menos 0,2, menos 0,3, menos 0,4. Eu estou indo no sentido contrário, tá? Então, por exemplo, eu não iria colocar menos 2,5 bem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Não seria aqui, tá? Menos 2,5 seria pra cá, ó, porque eu estou indo no sentido contrário. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o menos 2,5 ficaria desse lado aqui, tá certo? Ellen, e quando eu tiver uma fração, como é que eu vou localizar essa fração? Para localizar a fração, tem diversas maneiras aí, mas eu vou ensinar uma maneira que eu considero mais simples para vocês, tá certo? Eu tenho aqui essa fração, ó, menos 3 quartos. Tá? Menos 3 quartos. Lembrando, numerador, denominador. Quando eu quero localizar essa fração na reta, eu posso fazer o seguinte. Eu posso transformar essa fração para um número decimal, para um número com vírgula, e assim ficar mais fácil de eu localizar aqui. Que é isso que a gente vai fazer, ó. Eu tenho aqui, ó. A minha fração era menos 3 quartos, né? Então, como é que eu faço para transformar uma fração para número decimal? Eu vou dividir o meu numerador pelo denominador, tá certo? O número que está na parte de cima, numerador, e eu vou dividir pelo denominador. Então, aqui, ó, 3 vai dar para dividir para 4? Não. Então, o que eu faço aqui? Eu vou adicionar um 0 aqui, tá? E um 0 e uma vírgulazinha aqui. Agora, 30 dividido para 4 vai dar 7, né? Porque 7 vezes 4 vai dar 28. 30 menos 28 vai sobrar 2, né? 2 dá para dividir para 4? Não dá. Então, eu vou acrescentar um zerozinho aqui. 20 dividido para 4, 5. 5 vezes 4, 20. Que aqui, ó, 0, tá? Então, essa aqui, pessoal, é uma maneira mais fácil de você localizar. Agora, ó, deu 0,75, mas a nossa fração, ela está negativa. Então, nós vamos localizar no lado negativo. No caso, vai ficar menos 0,75. Vamos lá, ó, menos 0,75. Se é 0, então a gente vem aqui, ó, pra cá, porque é negativo, né? 0,1, 0,2, 0,10, né? 0,20, 0,30, 40, 50, 60, 0,70, 0,7. Só que é 0,75, menos 0,75. Então, ó, vai ficar, ó, nesse espaçozinho aqui, ó, entre 7 e 8, tá? Bem aqui, ó, vai ficar o menos 0,75, ok? E para localizar o 2,5, a gente viu, né? Vai ficar bem aqui. E para a gente localizar essa outra fração aqui, ó, 3/5, a gente vai fazer a mesma coisa, fazer uma divisão. Vou fazer a divisão aqui rápido porque vocês já sabem, né? Ó, 30, né? 3 não dá para dividir para 5, então eu acrescento 0 e coloco um 0 e uma vírgula. Quantas vezes o 5 vai caber dentro do 30? 6 vezes. 6 vezes 5, 30. 30 menos 30, 0.
Então aqui deu 0,6. Dessa vez vai ficar do lado positivo, porque aqui, ó, a minha fração está positiva, ela não tem o sinal de menos. Então, se deu 0,6, eu vou só contar agora para esse lado positivo, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Bem aqui, ó, meu 0,6. 0,6 é a mesma coisa que 0,60, tá, pessoal? Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato nas nossas redes sociais pra gente tirar as dúvidas, tá? Tchau!